Nessa manhã nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais do Teu toque nessa manhã. Nós queremos adentrar num nível que ainda nós não entramos, Te conhecer de uma forma que ainda nós não conhecemos. Oh, Espírito Santo, tome o controle dessa casa em Tuas mãos. Tome o governo dessa casa em Tuas mãos. Tome o governo das nossas canções em Suas mãos, da nossa mensagem em Suas mãos. Que nós venhamos falar aquilo que o Senhor está falando, cantar aquilo que o Senhor está cantando, para que uma cidade Te conheça, Jesus. Para que uma cidade testemunhe ao Teu respeito. Para que aqueles que não Te conhecem, conheçam a Ti através de uma casa que Te ama. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu Espírito. Vamos interceder, vamos. Comece a falar com o Senhor agora. Liberamos canções, agora vamos liberar aquilo que está dentro do nosso coração, vamos. Liberamos canções, agora vamos liberar aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que o Espírito pode provocar dentro de nós na presença dEle. Vamos lá. Se você o ama, comece a dizer que você o ame. Se você deseja mais da presença, comece a desejar mesmo. E comece a declarar que você anseia mais da presença. Vamos lá, mas não fique com a boca fechada. Não perca essa oportunidade de adentrar em um lugar mais profundo da presença. Não é tarde demais para sermos tocados pela presença dEle, não é. Não é tarde demais para vivermos uma experiência com a presença do Espírito Santo, não é. É um tempo oportuno para a manifestação da glória de Deus. É um tempo oportuno para a manifestação do Pai na casa. É um tempo oportuno. É um tempo oportuno. É um tempo oportuno para sermos tocados, para sermos avivados. É um tempo oportuno para recebermos um batismo no Espírito Santo, para sermos renovados no Espírito Santo. É um tempo oportuno, sim, é um tempo oportuno. Não vamos deixar passar mais uma oportunidade. Não vamos deixar se tornar mais um culto normal, não sairemos daqui com a normalidade dos outros dias. Nós queremos mais, Jesus. Existe um rio cujas águas são profundas, disponível, e uma mesa preparada com pão fresco e vinho novo. Existe um rio cujas águas são profundas, disponível, e uma mesa preparada com pão fresco e vinho novo. Existe um rio cujas águas são profundas, e uma mesa preparada com pão fresco e vinho novo. Existe um rio cujas águas são profundas, disponível, e uma mesa preparada com pão fresco e vinho novo. Tarde demais para vivermos coisas novas na presença de Jesus.
Só que precisa existir um anseio dentro do nosso coração. Precisa existir uma fome, uma sede dentro de nós, que nos faz fazer qualquer coisa para viver algo novo na presença dEle. Nessa manhã eu fiz uma oração e eu falei: Jesus, não permita que seja mais um domingo. Não permita que seja apenas mais uma reunião, mais uma ceia. Não permita que a gente venha aqui, fale do pão, fale do vinho, e nós não desfrutamos de uma novidade espiritual na Tua presença. Se o reino se move, a igreja ela não pode ser estática, ela não pode ficar parada. Se o reino está em constante movimento e o Pai está trabalhando, nós precisamos entender que existem novidades para que a gente viva. Mas isso precisa ser a partir de uma inquietude dentro de nós. Nós precisamos ter uma inquietação dentro de nós. Todo avivamento nasceu de um coração inquieto, insatisfeito com a normalidade. Todas as vezes que Deus tocou a história, que Deus tocou homens, foi através de homens insatisfeitos com a realidade atual. Foi através de homens que conheciam o poder, sabiam que deveria vir mais da glória de Deus sobre uma cidade, que deveria vir mais da glória de Deus sobre as casas, sobre as famílias. E essa inquietação mudou o curso de toda uma nação, de toda uma cidade. Se não houver uma inquietação dentro de nós, nós continuaremos acostumados com aquilo que é normal e aquilo que é carne. Querido, nós precisamos entender que se nós nascemos de novo, a nossa realidade já não pode ser mais na terra, a nossa realidade precisa ser eterna. Se nós nascemos de novo, nós não podemos andar segundo aquilo que a nossa carne determina. Nós não podemos cantar quando nós estamos bem, e quando nós não estamos, nós ficamos quietos. Nós não podemos amar Ele quando nós estamos felizes, e quando nós estamos insatisfeitos, nós não o amamos verdadeiramente. Se nós nascemos de novo, o que precisa nos movimentar é a realidade dos céus. O que precisa nos mover é a realidade da salvação. O que precisa nos movimentar é o reino do Messias, é o reino de Yeshua, é o reino do meu amado. Então está na hora da gente destravar, querido. Está na hora da gente parar de esperar a próxima música. E se a próxima música for agradável, eu canto. Não, está na hora de nós abrirmos a nossa boca e liberar as verdades espirituais dentro do nosso coração. Liberar aquilo que é verdadeiro na presença, mesmo que seja ruim, mesmo que não seja agradável, mesmo que for para abrir a boca e falar: Jesus, eu sou uma porcaria, mas eu quero melhorar, mas eu quero ser transformado. Mesmo falar: Jesus, eu sou isso, aquilo, mas eu quero ser transformado na Tua presença. Nós precisamos ser de verdade para que o reino venha a ser manifesto. Porque o de repente de Deus está prestes a acontecer, mas nós precisamos estar no caminho certo, no lugar certo e na hora certa. Querido, não fica à vontade. Se quiser ficar em pé, fica. Se quiser sentar assim, fique à vontade aí no seu lugar. Já estou pregando. A única coisa que eu peço para você nesse momento é que você não se disperse. Que você não se disperse. Se possível, que você não ande. Por favor, que o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. E se nós não estarmos no lugar certo, nós iremos perder aquilo que o Senhor está fazendo. E nós precisamos entender que se não for através de nós, Deus levanta outro para fazer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que se não for a gente que der uma resposta, daqui a pouco levanta alguém dando uma resposta para Deus, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. E talvez essa será a nossa maior frustração. Vemos com os nossos olhos o cumprimento daquilo que nós gastamos muito tempo para fazer, mas por um descuido nós saímos do lugar. Agora você pensa comigo, por 10 dias Deus prega para 500 pessoas. Jesus ressurreto prega para 500 pessoas, ensinando a realidade do reino, não a realidade da terra, anunciando e mostrando aquilo que estaria para acontecer nos próximos dias.
como seria nos próximos dias com o reino de Deus manifesto. Durante 10 dias ele prega, mas teve pessoas que não aguentaram suportar a espera do cumprimento da promessa. E a Bíblia diz que em Atos 2, de repente, somente 120 pessoas estavam naquele lugar. 380 não suportaram permanecer na palavra que Deus tinha confiado, que é a palavra que Deus tinha entregado para eles. E quando de repente vem, os distraídos ficam para trás. Os distraídos que receberiam uma mensagem vão apenas ouvir uma mensagem daqueles que permaneceram. Se nós não tivermos a convicção de permanecer, nós vamos perder aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Porque Deus está fazendo. Pastor, mas olha o caos que está o mundo. Eu não olho para o mundo, eu olho para a eternidade. Pastor, mas olha as notícias. Eu não estou interessado na notícia. Eu estou interessado no que a palavra de Deus diz a respeito da nossa estação, da nossa geração. Pastor, mas as guerras e os rumores de guerra, é necessário que essas coisas aconteçam para que o reino de Deus se manifeste. Só que nós estamos distraídos, esperando algo que vai acontecer num lugar onde Deus não vai se manifestar. Num lugar onde Deus não vai manifestar a tua glória. Se não estivermos convictos no relacionamento que nós precisamos ter com Ele, nós ficaremos de fora daquilo que Ele está fazendo. E que triste vai ser. E que triste que vai ser. Pastor, mas e os meus problemas? Cara, se os seus problemas não tiver crucificado com você, se nós não estivermos na cruz, os nossos problemas vão gritar e vai fazer a gente voltar para trás. Mas se nós estivermos crucificado com Ele, já era. Não existe problemas, não existe, por favor, acredite em mim. Não existe problemas para um homem crucificado. Para um homem que morreu para si mesmo, não existe problemas. Se nós estamos sofrendo pelas coisas naturais, é sinal que ainda nós não morremos e nós não nascemos no Espírito. Se a nossa luta nesses dias é sobre aquilo que é natural, certamente nós não nascemos de novo. O reino de Deus não está dentro de nós. E se não está dentro de nós, não vai estar através de nós. Se não estiver dentro de você o reino de Deus, não adianta você procurar em outro lugar que você não vai encontrar. Porque o reino de Deus, antes de manifestar fisicamente, ele precisa nascer dentro de você. E se o reino de Deus não nascer dentro de nós, nós vamos continuar vivendo uma vida miserável, buscando na presença somente aquilo que nos satisfaz carnalmente. Eu não sei você, mas faz tempo que Jesus parou de saciar a minha carne. Faz muito tempo que nós deixamos de receber aquilo que é da carne. Faz tempo que a nossa carne deixou de ser satisfeita pelo Senhor. Pastor, mas aconteceu isso? Aconteceu quando a gente se converte, a gente recebe o que nós não plantou. Quando nós nos convertemos, nós colhemos aquilo que nós nunca plantamos. Nós colhemos e recebemos do Senhor aquilo que não foi nós que semeamos. Mas chega um tempo que nós precisamos semear aquilo que nós iremos receber. Chega um tempo que nós precisamos lançar semente e os frutos virão através daquilo que nós estamos semeando. E aí é onde o primeiro amor se esfria. E aí é onde a identidade de filho que precisava ser forjada, se não foi forjada, é evidenciada somente uma religiosidade. É nesse contexto que nós começamos a apenas mostrar o serviço e não o relacionamento. É no contexto onde nós precisamos nos mover e nós precisamos caminhar segundo aquilo que nós semeamos. Aí é onde o amor verdadeiramente esfria. Eu não estou falando pelo amor pelo próximo não, porque se nós não tivermos amor por Jesus, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. Não tem como. O amor a Jesus evidencia o amor pelo próximo. Mas se hoje nós estamos fadigados e cansados, é sinal porque nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos ontem. Aquilo que nós semeamos ontem vai definir a colheita de hoje.
E aquilo que nós semeamos agora vai definir a colheita de amanhã. Aquilo que você tem semeado no Espírito hoje vai manifestar e denunciar o que você vai receber amanhã. E talvez você está cansado porque você está semeando no lugar errado. Talvez você está semeando na carne, mas Jesus ele não quer que nós semeemos na carne. Porque se a nossa colheita é no Espírito, nós precisamos semear também no Espírito. Se a nossa colheita é na eternidade, nós precisamos semear nas coisas eternas. Senão nós vamos ficar cansados e fadigados. E hoje geraçãozinha cansada nossa, não é verdade? Hoje geração fadigada que muitas vezes não consegue levantar as mãos para adorar a Jesus. Gente, nós estamos aqui para adorar a Jesus. Já parou para pensar que privilégio é estar aí? É nós estarmos aqui? Já parou para pensar quão privilegiado nós somos de estarmos aqui nessa manhã? Já parou para pensar quem nós éramos, quem nós somos hoje? E quem nós estamos sendo transformados para ser com Ele daqui uns dias? Na eternidade, já parou para pensar? Se isso não for digno da nossa sincera adoração, o que vai ser? Se isso não for motivo para celebrarmos, o que vai ser? Eu acredito que nada. Nada será capaz de suprir a nossa necessidade humana, se nós não formos satisfeitos no Espírito. Se nós não tivermos um Espírito satisfeito. A carne não. Olha como murchou as coisas, gente. Eu fico triste quando isso acontece, sabia? Quando dá aquela murchada. Eu fico. Porque parece que nós estamos falando grego. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Estão me entendendo? Tá mesmo? Nós iremos nesses dias falar muito do reino de Deus. E o reino de Deus vai ferir muito nossa humanidade. Porque o reino de Deus não acessa com a nossa humanidade. E nesses dias nós fazemos distinção do reino de Deus, do reino eterno e do reino natural. Ou melhor dizendo, do reino do Espírito e do reino da carne. Mas se formos chamados para manifestar um reino, como que nós manifestaremos um reino da carne e depois um reino do Espírito? Volto a dizer, se nós nascemos de novo, o único reino que precisa ser manifesto através da nossa vida é o espiritual. É o reino do Espírito. E é engraçado que em João 3 a gente vê esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Um homem letrado, um homem que conhecia a palavra, um homem que era respeitado por todos. Chegou para Jesus e falou: Jesus, essas coisas que tu ensina não é normal não. Por quê? Porque eu também sei algumas coisas. E a forma como o Senhor transmite carrega tanta verdade, carrega algo diferente que eu não consigo compreender. Eu fico imaginando Jesus comigo não falando: como que eu posso fazer, Jesus, para causar essa transformação naqueles que me ouvem? Como que eu posso fazer, Jesus? Pastor, mas isso não está na Bíblia, mas é um diálogo que eu tenho convicção que estaria. Porque todo homem de posição espiritual, ele quer que todos aqueles que ouvem sejam transformados. Quando Nicodemos vê todo mundo sendo transformado, eu acho que ele chega para Jesus e fala: Jesus, o Senhor ensina mesmo da parte de Deus. Só que aí Jesus ele começa a dizer para Nicodemos, ele fala: Nicodemos, só para ver o reino, para ver, você precisa nascer de novo. Jesus ele começa um diálogo e ele vai aprofundando um diálogo com Nicodemos e ele vai causando curiosidade em Nicodemos. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós nos relacionamos com a palavra ela precisa causar curiosidade em nós. A palavra ela precisa colocar dentro do nosso coração uma curiosidade que a gente vai mergulhando mais e mais, a gente quer entender. Não para que a gente fique sábio ou inteligente aos padrões humanos, mas porque aquilo que nós estamos lendo, se é eterno, precisa causar uma sede pela eternidade em nós. Aí Jesus fala: Nicodemos, é só nascer de novo,
que você vai ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele começa a ficar com essa carinha que nós estamos, tipo de ué, eu já nasci uma vez, eu não consigo mais entrar por onde que eu saí, não tem lógica. Não tem lógica nós voltarmos nas coisas que nós somos naturais. Entenda, para que a gente veja o reino de Deus, nós não precisamos e nós não podemos colocar condições naturais. Para que a gente venha ver o reino dos céus, não é sobre aquilo que é natural, mas sobre aquilo que é eterno. Nós precisamos deixar as coisas naturais e nós precisamos viver no sobrenatural de Deus. Nós precisamos tirar tudo aquilo que é natural e nós começarmos a andar na sobrenatural de Deus. Porque o evangelho não é sobre coisas naturais, mas é sobre coisas eternas. É sobre coisas eternas que precisa causar curiosidade dentro de nós. Só que a gente vive um ambiente natural. E por viver um ambiente natural, uma cidade não está sendo transformada. Jesus, tome o controle dessa casa em tuas mãos, Jesus. Nós não queremos mais viver sobre aquilo que é natural e aquilo que é terreno. Nós não queremos levantar cedo e ir trabalhar porque é uma ordem natural. Nós não queremos ter uma família porque é uma ordem natural. Não, Jesus, nós não queremos fazer um culto porque é uma ordem natural. Nós queremos fazer e viver sobre o teu reino e sobre aquilo que é sobrenatural. De nós sairmos de casa e de nós olharmos a situação do mundo e a gente não ver o caos, mas a gente ver a glória do reino de Deus. De nós olharmos o enfermo e nós não vemos a enfermidade, mas nós vemos uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. De nós olharmos o pecador e nós amá-lo ele profundamente, porque se a realidade do reino de Deus adentrar, toda a corrupção e pecado vai sair. De nós entendemos com os nossos olhos que tudo aquilo que é natural precisa ser ativado no sobrenatural. Nós paramos de ter revelações, porque nós julgamos se as revelações são eternas ou não. E aí se Jesus fala uma coisa absurda para a gente, ele fala, não, Jesus não faz assim. Querido, Deus que eu sirvo abriu um mar para o povo passar seco. O Deus que eu sirvo não livrou os homens da fornalha de fogo, mas ele estava lá dentro. O Deus que eu sirvo não fechou, não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele estava lá dentro para fechar a boca dos leões. Esse é o Deus que eu sirvo, que se move no sobrenatural. Querido, o Deus que nós servimos enviou o Filho para morrer na terra, para ir para a cruz, para derramar o sangue. E é engraçado que Jesus, em Marcos capítulo 9, Jesus ele começa a conversar com os discípulos e fala assim, ó, é necessário que o Filho padeça, que o Filho sofra, que o Filho morra. Jesus estava preocupado para que os discípulos entendessem isso. E a discussão dos discípulos era quem era o maior. Jesus está falando, eu vou morrer, mas contem 3 dias que eu vou ressuscitar. E em 3 dias vocês conhecerão o Rei dos céus. Vocês conhecerão o Filho de Deus. Vocês conhecerão da forma que Ele é, glorificado e coroado em glória. Jesus estava falando, é necessário que vocês entendam. E aí um olhava para o outro e não entendia. E por não entender as coisas sobrenaturais, eles estavam preocupados em quem era o maior. Talvez seja eu, porque sento mais perto. Talvez seja eu, porque ele me chama de amigo. Talvez seja eu, porque sempre ele está me corrigindo. Talvez seja eu que nunca fui corrigido pelo Senhor. Enquanto nós não tivermos uma visão clara daquilo que é sobrenatural, nós continuaremos brigando por quem for o maior e que posição é maior. Mas a partir do momento que os nossos olhos eternos se abrem, querida, a gente só vai querer se deitar para ser pisado. Porque se nós estamos clamando vinho novo, as uvas que estão na nossa frente, as uvas que estão isso aqui, elas serão esmagadas para produzir o vinho novo sobre uma cidade. Eu vejo um cachinho de uva prontinho para ser pisado. Lá eu vejo um cachinho de uva prontinho para ser esmagado, para gerar um vinho novo sobre uma cidade.
acha que nós não vamos ser esmagados? Não. Você acha que se você estiver firme na presença, toda a provação que você está enfrentando, é para quê? É para prover um vinho novo sobre uma cidade. Só que nós continuamos insistindo para que Deus nos livre de alguma coisa. Nós começamos a passar algumas coisas, nós pedimos, Senhor, nos livre disso. Senhor, nos faça viver livre dessas coisas. Senhor, não nos permita que a gente passe sobre isso aí. Essa é uma oração que você pode fazer até o momento que você for rotulado como um evangélico. Mas na hora que você for um filho, você vai falar assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas sim segundo a tua vontade. Faça segundo o teu querer, Jesus. E às vezes a gente até ora, às vezes a gente até ora para que o Senhor faça a vontade dele em nós. Mas quando ele começa a fazer, a gente começa a segurar. Aí a gente some, a gente para, a gente deixa de fazer. Jesus, ele começa a trabalhar, e na hora que as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a abrir mão de algumas coisas, porque não, Deus ele pode fazer, mas ele faz segundo aquilo que eu posso, aquilo que eu deixo, aquilo que eu suporto, não. Nós precisamos entender, para que uma cidade tenha vinho novo, as uvas precisam ser esmagadas. Para que uma cidade tenha uma boa notícia, talvez nós vamos ter que experimentar da má notícia. Para que uma cidade venha a ser tocada, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, como filhos. Porque essa é a realidade do reino de Deus. Essa é a realidade do nosso Senhor. Onde nós vamos ser tocados, perseguidos, afligidos. Mas no final do dia nós estaremos satisfeitos, porque nós estamos completando e fazendo a boa obra do nosso Senhor. Talvez por algumas coisas acontecerem na nossa cidade, nós vamos precisar morrer como Estevão. Nós vamos precisar morrer e sofrer como Estevão. De as pedras sendo tacadas, e os nossos olhos estão tão fitos na eternidade, que a gente vai falar, eis que vejo o céu aberto, e o Filho de Deus à destra do Pai. Nas nossas provações, abrir os nossos olhos espirituais, da gente conseguir compreender aquilo que Deus está fazendo. Porque sempre, por favor, entenda no teu espírito, sempre tem um Saulo numa cidade esperando um Estevão morrer, para que ele comece a jornada dele. Aí às vezes a gente fala, não é assim não, é assim. O evangelho não é tão radical, é radical. O evangelho não é todo esse sacrifício, sim, é sacrifício. Se para Jesus custou sangue, não queira para nós, custe nada, porque vai custar sangue também. Nós estamos numa mesa que não pode se tornar romântica. Nós estamos numa mesa que nós não podemos romantizar. O pão que está aqui foi partido, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi partido na cruz. O sangue que simboliza aqui através do suco de uva, foi o sangue derramado por Cristo na cruz. E ele não morreu por mim, ele morreu por nós. Ele não morreu para que eu viesse ter uma vida fácil, mas para me ensinar que no final de todas as coisas vai valer a pena. Que no final de todas as coisas ele virá para nos buscar. Aí a gente romantiza. Que bonitinha a mesa do Senhor, e nós não temos a compreensão que aquilo ali custou tudo para ele. Não, pastor, mas ele era Deus. Agora você imagina ele abrindo mão da glória dele. Agora você imagina ele saindo de um lugar que ele era adorado 24 horas por dia, para tomar tapa na cara na terra, para ser cuspido, para sofrer açoites, para usar uma coroa de espinho.
manevrar, de verdade, para ter prego nas mãos e nos pés, para ser furado em suas costelas, em teu corpo. Agora você imagina, a gente não abre mão nem da reputação que a gente nem tem. A gente não abre mão daquilo que a gente nem tem, achando que tem. Imagina Jesus abrindo uma reputação em mão da glória, usurpando da glória, falando: eu não quero ter essa glória, eu vou como servo, eu vou como obediente, e eu vou até o fim, custe o que custar. E para ele custou a vida. E o que tem custado para nós, igreja? O que o reino tem custado para nós? Pesou, hein? Foi estranho o negócio. Espera, já vai ficar bom. O que tem custado para nós? Talvez não tenha custado o teu sono, talvez não tenha custado o teu dinheiro, talvez não tenha custado nada de você. Não, pastor, é porque isso aqui é meu, é tudo meu. Tá bom, querido, fica com o seu. Mas não esqueça que o pão é nosso, porque o Pai também é nosso. Não esqueça que aquele pão que está partido na cruz não é para você, é para nós. E se você não estiver debaixo do corpo, você não pode desfrutar daquilo que somente o corpo pode ter. Eu falo que uma das coisas que o Senhor falou para mim, que nesses dias nós não podemos mais orar por Paulo, para que Deus levante Paulo na nossa geração. Nós precisamos orar para que levante Ananias. Atos capítulo 9, Deus encontra com Paulo, fala: Paulo, a partir de agora, você vai sofrer por aquilo que você persegue. Antes perseguidor, você vai ser perseguido a partir de agora. Atos capítulo 9. Abre aí comigo, vamos ler. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ouça. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, repita comigo, de repente, Jesus, gera um de repente em nós nessa manhã, Jesus. Gera um de repente em nós nessa manhã, Jesus, e mude o nosso percurso. Gere um de repente em nós, Jesus, e mude o nosso caminho, mude a nossa visão, mude a nossa mentalidade. Gere um de repente em nós, Jesus, nessa manhã. Gere um de repente em nós, Jesus, gere. Gere em nós um de repente, Jesus, e libere um batismo com fogo nos nossos dias. Libere um batismo com fogo nessa congregação. Libere um batismo com fogo em nós, Jesus. Agora eu vou falar um negócio para você. Paulo não estava de todo por errado. Paulo não conhecia Jesus. Paulo estava debaixo de um conselho e de uma convicção sacerdotal. Agora você imagine a autoridade e a convicção que Paulo estava carregando por ir e fazer aquilo que os sacerdotes validaram ele fazer. Imagina aqui.
Ele chegando falando assim: me dê cartas, que eu vou para a sinagoga de Damasco. E para ele ter cartas, para ir para a sinagoga de Damasco, Paulo não era qualquer um. Naquele tempo, não era todos que poderiam representar os sacerdotes. Precisava ser um homem culto, um homem entendido, um homem que sabia muitas coisas, um homem que conhecia as escrituras, que conhecia a Torá. E qualquer um que questionava a ele qualquer coisa a respeito da palavra, ele responderia com clareza. E Paulo foi. Só que o de repente de Deus estava esperando ele no caminho. Assim como Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o de repente de Deus estava esperando aqueles que obedeceram e que permaneceram. Aqueles que em obediência ficaram no lugar que o Senhor comissionou para que eles ficassem. O problema é que nós estamos tão distorcidos nesses dias, que até a fé que nós temos é a fé para que Deus mude a nossa situação. Isso não é fé, querido. A fé evangélica talvez é isso, mas a fé do reino não é para que Deus mude a situação, mas a fé é para que eu relacione com Ele. Porque sem fé a gente não consegue se relacionar com Deus. E depois que a gente se relaciona, a gente confia inteiro. Pastor, por que eu não confio 100%? Porque você ainda não se relacionou 100%. Porque depois que nós nos relacionamos 100%, a nossa fé ela se torna tão sincera e convicta, que aquilo que Deus faz para a gente está bom. Será que aquilo que Deus tem feito para você está bom? Ou ainda não? Será que o de repente de Deus está sendo gerado na nossa casa, na nossa família, nessa casa, nessa comunidade, e nós estamos dispersos o suficiente que nós não estamos percebendo aquilo que Ele está fazendo? Porque Deus está. Aí ele fala: pastor, mas tem tanto problema, mas eu vejo tanta coisa acontecendo no nosso redor, que os problemas eles se desaparecem. Eu falo para você, 100 problemas não substitui uma transformação. Então, ao invés de eu me preocupar com 100 problemas, eu me alegro com a transformação que está acontecendo no nosso meio. E aí se torna suficiente. Deus batizando alguém, Deus curando alguém, Deus transformando alguém, um casamento sendo restaurado. Aí tudo isso se torna suficiente, porque essa é a expressão do reino de Deus. Homens e mulheres tendo a vida transformada. Aí eu falo: não, Jesus, se a minha vida não for transformada, o Senhor não está no negócio. Querido, você não é o corpo não, querido, você é o membro. Nós precisamos que nós somos um membro de um corpo. Nós não somos o corpo inteiro. Se nem dentro da nossa casa nós temos comunhão plena, imagine dentro da igreja. Se nem dentro da nossa casa nós somos livres de problema, imagine na igreja. Se nem dentro de casa as coisas é 100% bem, imagine na igreja. Não, pastor, na minha casa não tem problema. Mentiroso. A casa que não tem problema não está vivendo a verdade, porque toda a verdade atrai o problema. Certo, pastor? Não é assim? Não, claro que é, querido. Se a sua casa não tem problema, você ensina pra gente. Vamos pegar você e fazer um curso e vender na internet, arrasta pra cima. Como não ter problema dentro da minha casa. Fala: pastor, mas na minha casa tem Jesus, na minha também, querido. Mas no dia que Ele quer jogar a gente na cova, Ele joga. No dia que Ele quer colocar a gente na fornalha, Ele coloca. Escute, por favor, entenda que no Egito Deus não poupou o povo. Enquanto Ele enviava a praga, o povo também estava lá. Mas enquanto o mundo estava com praga, enquanto o Egito estava sendo destruído, o povo de Deus estava sendo fortalecido. Pensa comigo, na hora que as pragas tocavam o Egito, como que o povo de Deus estava? Fala aí, Nezinho. Fala pra mim, Rá, por favor. Como que o povo de Deus ficava? Fala aí, Ana, pra mim, por favor. Aonde que o povo de Deus estava? Quando as pragas tocaram o Egito, o povo estava lá. Mas por que Deus não poupou o povo? Porque
no meio do caos que Deus evidencia uma verdadeira igreja. É no meio do pânico que Deus evidencia uma igreja que confia verdadeiramente nele. É no meio do caos que está instaurado no mundo que Deus vai levantar uma igreja triunfante, que reconhece quem ele verdadeiramente é. É no meio do caos. É no meio dos problemas, irmão. É no meio dos dias maus, André Alpino, que o Senhor vai evidenciar quem realmente é filho, quem realmente está debaixo da aliança do propósito, e não apenas um servo. É no tempo de escassez que os filhos permanecem, os servos vão embora, porque não tem recompensa. É no tempo onde nós oramos e nós não vemos a glória, onde a gente ora e a gente não vê mudança nenhuma. É nesse tempo que os filhos são evidenciados, porque a verdade do Evangelho nunca foi sobre um serviço, mas sim sobre um relacionamento. Nós precisamos nos tornar nesses dias cooperadores de Deus, para que nós venhamos nos tornar manifestantes do reino. Se nós nos tornarmos cooperadores do sofrimento, a glória de Deus vai vir através de nós, e uma cidade vai ser transformada por homens e mulheres que deixaram de ser servos e se tornaram verdadeiramente filhos. Se Ele colocar a gente na prova essa semana, a maior evidência de um homem que ama Jesus não é aquilo que ele está construindo e edificando. É se amanhã cedo ele vai estar permanecendo na presença, independente do que qualquer coisa. Se amanhã cedo nós vamos nos levantar em amor a Ele. Pastor, mas eu trabalhei demais. Então o seu trabalho está impedindo que você adore. O teu trabalho é demoníaco. Melhor dizendo, eu vou tirar o demoníaco para não te assustar muito. O seu trabalho é apenas natural. Você está vivendo um padrão babilônico, onde você trabalha, conquista e não adora. Um princípio que impede que a gente manifeste a Deus aqui e agora. Aí Nabucodonosor levanta uma estátua e fala: quem não se prostrar e adorar, o bicho vai pegar. Aí está lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens iletrados, conhecedores da palavra e do reino. Homens que serviam na mesa de Nabucodonosor. E aí fala: adorem. Aí eles ficam só aqui, ó. Não vamos prestar culto a ninguém. Passa um dia, outro dia, passa outro dia. Nós não vamos nos submeter ao padrão do mundo. Nós não vamos adorar aquilo que é forte para o mundo. Não, nós não vamos. Nós vamos permanecer imóveis. Aí alguém chega para Nabucodonosor e fala: ó, 3 é lá, não estão fazendo o que o Senhor mandou. Aqueça a fornalha, que eles vão padecer. Querido, que tem de fornalha sendo aquecida aí fora para nos jogar lá dentro? É coisa de louco. E o que tem de crente evangélico renunciando para não ir para a fornalha? É coisa de mais maluco ainda. Rafa, de verdade, se amanhã for para que a gente for para a fornalha, a gente tem que ir, cara. E nós tem que dançar no meio do fogo. Se realmente nós estamos edificando um altar, se realmente nós estamos edificando um lugar espiritual e uma casa para Deus, nós precisamos entender que Deus vai enviar o fogo para provar se verdadeiramente dentro do nosso coração existe adoração. O que validou o altar de Elias? O que validou o altar de Elias? Foi o fogo, querido. Ele reedificou o altar e clamou o fogo dos céus. Fala: se a Deus em Israel desce como fogo. E o fogo veio. O que valida aquilo que nós estamos construindo nesses dias é o fogo de Deus, para denunciar todo profeta de Baal, para denunciar todo o princípio babilônico, para denunciar tudo aquilo que Jezabel tem colocado nos nossos dias, para denunciar o poder, a manipulação, para denunciar a religiosidade. É o fogo de Deus. Mas se nós não estamos atraindo fogo, é sinal que nós não temos um altar. E se nós não temos um altar, nós não nos tornamos verdadeiramente filhos, porque filhos entram e andam com o altar da presença, e todo lugar que ele chega, a glória vem com ele. Falei para você, esses dias eu ouvi um pastor dizendo que nós não poderíamos orar por avivamento, porque se o avivamento viesse,
vai estragar toda a nossa cultura religiosa. Vai pegar os avivamentos antigos, os homens entravam na fábrica, levantavam as mãos, todo mundo se convertia, o trabalho parava. Os homens andavam pelas ruas, os bares fechavam. Tudo aquilo que era natural fechava, ia embora, e todo mundo entrava numa devoção extrema diante de Deus. Escute, devoção não é uma escolha, é uma prioridade, uma questão de vida ou morte. Os caras foram para a fornalha porque eles tinham devoção, e o que fez eles dançar no meio do fogo foi a devoção que eles não negociaram. Eu fico imaginando, você já viu o pelinho da gente pegando fogo? A carniça que é? Quando a mulher vai fazer a chapinha, não sobe aquele cheiro ruim? Não sobe, às vezes. Quando pega num negocinho assim, vê um cheirinho assim, você fala... Agora você imagina o cheiro de 3 homens pegando fogo. Eu fico imaginando Nabucodonosor esperando o cheiro subir, e não subia de cheiro nenhum. E aí na hora que vão lá ver, fala assim, ué, tinha 3, mas agora tem 4. Nós jogamos 3 e agora tem 4. Tem 4, por quê? Porque o Deus do fogo, o fogo consumidor está junto com eles. Aí no capítulo 3 de Daniel, termina dizendo Nabucodonosor, falando assim, ó: ninguém ouse adorar outro Deus na Babilônia. Não ousem adorar mais nenhum Deus, se não for o Deus desses homens. Que nenhum homem ouse adorar a Deus, se não for esses homens de extrema devoção, que não negociam. Aí vai passando os anos, Nabucodonosor cai, e aí vem um outro rei. E aí começa a contar a história de Daniel, no capítulo 6, se eu não me engano. Aí a Bíblia diz que os homens chegam e falam assim, é Dário, né? Dário. Fala, ó, rei Dário, nós não conseguimos. Eles começam a falar um para os outros, nós não conseguimos pegar falta nenhuma em Daniel. É um homem que teme a Deus, um homem que anda na verdade, um homem que anda nos princípios. Não tem como a gente pegar ele em falta em nada. É um homem de devoção. Aí um olha para o outro e fala assim, então vamos fazer um negócio? Vamos mexer na devoção de Daniel? Vamos fazer Daniel parar de orar, pastor Marcelo. Que na hora que ele parar de orar, a gente pega ele na mentira, a gente pega ele no pulo, a gente destitui o lugar que ele está. Aí eles chegam e falam assim, ó, rei, se eu fosse você, durante 30 dias, eu impedia que qualquer homem busque a qualquer Deus. Impeça que os homens adorem a qualquer senhor, que peçam qualquer coisa para qualquer divindade, e faça isso como um decreto. E ele fala, eu acho que é bom, hein? Vai todo mundo ter que pedir para mim? Para mim. Vai ter que todo mundo vir falar aqui, beijar o meu anel? Vai ter que beijar o meu anel. Então vamos tirar a devoção do povo. É isso que a religião faz com a gente, querido. A religião faz a gente beijar o anel dela, para que a gente peça, e nós impeça de adorar a Deus. Falando de adorar a Deus, querido, não é levantar a mão e cantar uma música bonita no culto, não. Não é colocar um louvor legal na sua casa e cantar, não. Adorar a Deus vai muito mais do que isso. Você está numa casa de paternidade, uma casa de paternidade, o que precisa ser evidenciado é a devoção. Talvez, eu já quero te alertar para você não ficar chateado e frustrado comigo. Talvez você não vai me ver fazendo muitas coisas. Talvez daqui 50 anos você vai ver eu fazendo a mesma coisa. Porque a única coisa que nós somos chamados para fazer é para ter uma devoção. A única coisa que essa casa foi chamada. É uma realidade isso. Se parar o culto de domingo, se parar a missão social, e a gente continuar orando, a gente vai estar fazendo na íntegra o que nós fomos chamados para fazer. Estou falando isso para que você se ajuste a sua expectativa na gente. Ou melhor, se ajuste a expectativa naquilo que Jesus tem para a gente. Porque o que mais nós escutamos dizer, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, querido, nós não vamos fazer nada. Nós vamos continuar orando, amando a Jesus e tendo uma devoção extrema na presença dEle. Pastor, mas tem tanta coisa para fazer, querido, vai fazer você. Porque Deus chamou a gente para orar e a gente vai continuar orando. As pessoas às vezes falam, pastor, o pastor de tal lugar está fazendo isso. Glória a Deus que ele continue fazendo. Mas sabe por que a gente não faz também? Porque Deus não chamou a gente para fazer. Tem
tanta coisa que a gente até queria fazer. Eu falei esses dias, não lembro pra quem que eu falei assim, se a gente parasse a casa de oração, talvez 90% da nossa preocupação acaba. Porque o nosso único anseio, a nossa única preocupação é se nós estamos verdadeiramente orando. Se a gente parar com isso, não tem mais essa preocupação. Aí a gente pode se preocupar com qualquer outra coisa. Mas querido, nós não estamos interessados em que a fornalha se apague, nem que os leões vão dormir. Nós quer que jogue a gente lá dentro mesmo, porque é nesse lugar que a devoção vai ser evidenciada. É nesse lugar que os que verdadeiramente amam a Deus serão manifestos. É nesse lugar, querido, nem em outro lugar não. Pastor, mas olha o tanto de coisa que eu adquiri, querido. Eu vou falar um negócio aqui, não vou falar não. É que eu vou entrar em Ananias, eu já vou terminar já. Às vezes a gente quer, sabia? Mas eu tenho orado para Deus tirar a nossa covardia nesses dias. Porque nós estamos abrindo mão de muitas coisas, porque nós somos covardes. Não, pastor, eu sou convicto, eu sou valente. A covardia nesses dias, querido, tem nos impedido de nós nos tornarmos homens e mulheres de renúncia. Porque a renúncia, cara, é para os valentes. É para quem tem coragem de abrir mão de tudo por amor a Ele. Aí a gente está na Babilônia, prestando culto. Até nós estamos prestando um culto na Babilônia, mas nós não estamos adorando verdadeiramente. Porque a adoração é para aqueles que não se curvam, para aqueles que não se dobram. Aí Dário ele fala, vamos lá. Aí chegam para Dário e falam assim, ó, Daniel está 3 vezes por dia se colocando de joelhos e buscando o Deus de Israel. E Dário conhecia, querido. O rei conhecia quem Daniel era e o Deus de Daniel. E a Bíblia diz que ele passa um dia inteiro tentando livrar Daniel da cova dos leões. E aí chega no final do dia, os sábios eles falam ao rei, palavra sua, o decreto dos medos e dos persas não pode ser revogado. Aí ele chama Daniel, imagino que ele está com lágrimas nos olhos. Ele chama Daniel e fala assim, Daniel, como eu quis te livrar desse lugar, como eu quis impedir de você ir para a cova dos leões. Mas o Deus que você serve, Daniel, se Ele for o Deus verdadeiro, que Ele te livre. Daniel vai para a cova dos leões debaixo de uma palavra profética, querido. Ele vai debaixo de uma palavra. Eu fico imaginando Daniel saindo da devoção grandão. E na hora que o rei fala assim, o Deus que você serve certamente vai te livrar, Daniel. Ele fala, acho que agora vem, porque até o ímpio está dando testemunho que Deus vai fazer. É até aquele que comanda a Babilônia inteirinha, que comanda o reinado persa inteirinha, até aquele que comanda tudo aquilo que é de moral e de idolatria, está dando testemunho do que Deus vai fazer, certamente Deus vai fazer. A Bíblia diz que quando Daniel entra na cova dos leões, eles selam. O rei vai dormir e o rei não consegue. O rei continua pensando em Daniel. Imagine comigo, que o rei queria com Daniel? Repita comigo, o rei queria, através de Deus, restaurar a adoração do seu povo. Abre comigo em Daniel capítulo 6, depois eu volto em Atos e termino em Ananias, vai dar certo. Daniel capítulo 6. Daniel
Daniel capítulo 6, vou ler a partir do versículo 25, tá bom? Melhor, vou ler a partir do 19. Vai acompanhando aí, por favor. Você que não trouxe Bíblia, não pegue seu celular para ler a Bíblia, por favor. Leia no telão, o telão está aí, ó. As letras são maiores do que o seu celular. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revela uma profunda aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-los dos leões? E aí Daniel lá dentro esperando alguém chamar ele, diz assim: ô rei, que o Senhor viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Repita assim comigo a devoção: vai guardar o meu coração e vai me fazer me apresentar a Deus com um coração totalmente inocente, totalmente puro, com as mãos limpas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no teu santo lugar? Aqueles de mãos limpas e corações puros, aqueles de mãos limpas e coração puro, aqueles que guardam na presença de Deus, aqueles que se apresentam de Deus sem nenhuma culpa, porque o adoram todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem entrará no santo lugar? Aquele que tiver com o coração limpo. E nós só podemos nos purificar no ambiente de devoção, num ambiente de relacionamento. É porque é na devoção e no relacionamento que nós nos tornamos parecidos com Ele. Você pode se tornar parecido comigo, parecido com outros, mas nós não estamos aqui para criar androides. Nós estamos aqui para gerar filhos para o propósito. Nós estamos aqui para gerar filhos para Deus. E Paulo diz ainda mais, que nós tivéssemos muitos e muitos tutores. O que nos carece nesses dias são pais que geram filhos para o propósito. É por isso que nós somos uma casa de paternidade, dói tanto, porque nós estamos gerando. Você precisa entender o lugar que você está inserido, para você não se frustrar. Você precisa entender a casa que você está. Querido, que Deus tivesse dado outra expressão para a gente, mas Ele quis dar essa. Não sei você, mas às vezes a gente olha por aí e a gente fala: cara, eu acho que eu não me encaixo em mais lugar nenhum. E não é por vanglória não, querido. Isso nos torna totalmente responsáveis. E isso nos dói. Você acha que pataquina não dói? Cara, dói. Mas quando é para gerar no espírito, que quando nascer não vai ser nosso. Pelo menos quando nós estamos gerando naturalmente, quando nascer é nosso. A gente pega, a gente brinca, a gente até faz dar risada. A gente recebe até carinho e beijinho. Mas quando nós estamos gerando por propósito, na hora que nasce a gente fala: vai, some da minha frente, por mais que doa. Que Deus quisesse dar outra expressão para a gente, mas Ele não deu ainda. Rafa, Ele não deu, Rafa. Agora eu te pergunto, o que está te custando nesses dias? Qual é o preço que nós estamos pagando como indivíduo para revelar um corpo sadio na presença de uma cidade? Eu vou te terminar aqui rapidinho, Daniel. Eu viajo assim, eu paro. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Está ferido aí, bicho? Fala por mãe, fala assim: você está ferido? Fala: você está ferido? Fala: você está machucado? Fala: quem confia plenamente não se machuca. Fala: quem confia plenamente não se fere. Fala: quem confia não anda machucado, anda na convicção.
Fala para ele, querido, fala. Se você confia verdadeiramente em Deus e está padecendo pelo propósito, nós não andaremos machucados e feridos, porque a convicção vai guardar o nosso coração. Eu falei isso aqui, isso é uma realidade. A frustração é quando nós colocamos toda a nossa confiança em lugares errados. Se você está esperando de mim algo que somente o Senhor pode fazer, você vai se frustrar. Não coloque a sua expectativa em mim não, querido, por favor. Coloque a expectativa no propósito. Coloque a expectativa naquilo que Deus está fazendo. Coloque a expectativa naquilo que Deus está edificando, porque ali você não se frustra. Se você se colocar em mim, você vai se frustrar, porque eu sou falho. Eu frustro até a minha esposa, quem dirá você. A mulher que se deita todos os dias comigo, a mulher que dorme e acorda do meu lado, até ela eu me frustro. Quem dirá com você? Eu frustro e chatio até a minha mãe que me gerou, quem dirá com você? Eu vou te frustrar, mas o propósito não. Então, se você estiver olhando fixo no propósito, o Deus vai te livrar de todas as coisas. O Deus vai te livrar de todo o mal. Se você confia plenamente, não se preocupa, que o Senhor vai te livrar. E existe um grande livramento do Senhor para nós nesses dias. E sabe qual que é o livramento que Deus está mandando para a gente nesses dias? É deixar de confiar naquilo que é natural e começar a confiar naquilo que é sobrenatural e eterno. Eu vou terminar de ler ali, mas eu vou voltar em Ananias e agora eu termino de verdade. Volta lá em Atos capítulo 9, por favor. Atos capítulo 9, vamos voltar em Atos capítulo 9. Você está confiando em Deus, irmão? Você está, Luan, confiando? Será que a gente está confiando? Você está, Davi, confiando em Deus verdadeiramente? Pera, nós estamos confiando em Deus verdadeiramente? O que vai evidenciar se nós estamos confiando em Deus verdadeiramente é o quanto nós vamos suportar os próximos dias, porque os próximos dias vão ser penosos. Agora, como um pai da casa, estou não liberando uma palavra de caos para você, mas é algo que está no meu coração. Deus, Ele vai tomar tudo nas mãos dEle e vai desorganizar toda a nossa agenda, vai desorganizar todo o nosso conceito, e isso vai nos doer demais, Thiago. Nos próximos dias, Deus vai desorganizar essa casa. Guarde isso no teu coração, se você puder anotar aí, anote. Deus vai nos desorganizar nesses dias, para que Ele tome o controle e a gente adentre naquilo que o Senhor está para fazer. Talvez vai nos custar algumas coisas. Que coragem que eu estou agora, Dezinho. Vai nos custar alguma coisa. E um conselho: começa a abrir mão antes que o Senhor peça, porque vai doer menos. Na hora que Ele pedir, você fala: Senhor, eu já dei tudo, eu não tenho mais nada, nem a minha vida mais é minha. Pastor, mas eu não acredito nisso, querido. Vai para a Bíblia. Nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos ir para as Escrituras. Quem é que é empresário, levanta as mãos assim. Faz assim. Querido, não é numa faculdade de administração que você vai aprender a administrar a sua empresa, não. É quando você lê que 5 pães, 2 peixinhos alimentam uma multidão, e a matemática do reino é diferente do que a normal. Quem aqui é pai faz assim? Quem aqui é marido faz assim? Querido, a nossa casa não precisa do nosso dinheiro, ela precisa da nossa devoção. Porque tem muita mulher rica de marido pobre, por mais que ele tenha muito dinheiro, porque não tem convicção e não tem propósito dentro de casa. Não vou nem falar para as mulheres, porque as mulheres são guerreiras. E a nossa oração com os homens foi nessa manhã: se tiver que alguém que padecer nessa casa, que padeça a nossa. Se nesses dias alguém tem que sofrer, que sofra nós homens. Que nós venhamos perder a noite de sono, que nós venhamos passar a noite inteira acordado, chorando, buscando a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Porque a última geração, quem buscava Deus é as tias do coque, eram as mulheres. Você lembra? E eu não sei você, eu não conheci uma tia do coque rica.
Eu nunca vi uma tia do coque bem sucedida. Porque as coitadinhas passavam horas e horas orando pelos irmãos, que no final do mês nem lembrava que elas existiam. Eu falei para Jesus: Jesus, dilua esse sentimento na congregação, que se for para não ter nada, que todos nós não venhamos ter nada, mas se for para a gente ter alguma coisa, que todos tenham, mesmo que for um pedaço de pão e um pequeno peixe, mas que nós venhamos ter exatamente igualmente. Quem quer ser um homem ou uma mulher de coragem nesses dias, diz amém? Quando você está disposto a renunciar, isso vai evidenciar a tua coragem. O que eu ia ler mesmo? Atos, né? Eu não queria que acabasse aqui, não. Querido, de verdade, tem um sentimento de coragem dentro de mim. Parece que eu quero gritar assim, ó, gritar. Que Jesus está alinhando as coisas, que Jesus está ajustando a casa. Parece que eu quero sair gritando pela cidade, que Jesus está vindo aí para tocar a cidade de Marília, que o Espírito Santo está vindo trazer vida sobre a cidade de Marília. Mas nós precisamos clamar por uma geração de Ananias. Não vou ler não, para nós ganhar tempo. Que quando Deus ele fala assim: Ananias, entra para a cidade, que existe um homem lá chamado Saulo. E Ananias, nesse exato momento, ele está tendo uma visão, que você está entrando na casa, está colocando as mãos sobre ele, e ele está voltando a ver. Deus ele não pediu a permissão: Ananias, você quer ir ou não? Ele só falou: Ananias, vai. Jesus não precisa da nossa permissão para fazer algumas coisas não, querido. Se ele quiser fazer, ele faz. Só que uma coisa que Deus não está fazendo mais nesses dias é obrigando ninguém a fazer mais nada. Você quer fazer, você faz. Se você não quiser fazer, Deus levantou outro para fazer. Aí Ananias olha para Deus e fala: Saulo? Aquele? É, aquele. Mas Deus, deixa eu só te lembrar quem ele é. Ele mata a gente. Ele mata o povo, Deus. Só te falar assim, se às vezes o Senhor está desavisado, mas ó, ele já matou alguns aí no caminho. Deus fala: é ele mesmo. Mas justo ele, Deus. Fico imaginando Ananias falando assim: e se eu morrer? E se ele me matar? E se eu padecer? E se eu sofrer? Aí Deus ele começa a dizer: fica tranquilo que ele está debaixo do mesmo senhorio. Paulo já não está mais representando as sinagogas, os sumos sacerdotes, não. Paulo não está mais no nome de ninguém. Agora ele é um representante. E eu preciso mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Eu preciso, por quê? Porque eu preparei uma grande obra para ele. Ele vai pregar para os gentios, para os reis e para as autoridades. Aí Ananias fala: ele está debaixo do senhorio? Tá, então eu vou. Querido, o que vai nos aliançar nesses dias não é afinidade, é se nós estamos debaixo do mesmo senhorio. O que vai fazer a gente ter uma aliança nesses dias, querido, não é a afinidade, não é o beijinho, o abracinho, não, querido, não. O que vai fazer a gente andar na mesma visão nesses dias é se nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Se todos nós estamos dispostos a padecer por Ele, porque se nós padecermos por Ele, com Ele nós iremos governar. Se nós padecermos por Ele, daqui a pouquinho Ele começa a mudar as coisas em nosso meio. E aí quando Ananias estava vindo, Paulo estava vendo um homem cheio do Espírito Santo, para colocar a mão na cabeça dele e fala assim: que os teus olhos venham ser abertos. Não é afinidade, querido, mas é se nós estamos debaixo do mesmo senhorio.
Esse é um convite que Deus está fazendo para que a gente saia do governo babilônico, que adentramos no reino de Deus, para que a gente venha se tornar cooperadores, e nós venhamos ser aqueles que evidenciam o verdadeiro reino dos céus. Não numa visão normal, mas numa visão sobrenatural. Para que quando a gente entre na escola, a gente entre como um filho de Deus. Para que quando a gente entre na faculdade, a gente entre como um filho de Deus. Na hora que a gente entra no nosso trabalho, a gente entre no filho de Deus. Porque não há distinção sobre uma vida comum e uma vida no Espírito. Se nós nascemos de novo, a nossa vida precisa ser guiada e governada por aquilo que é espiritual. A aliança é evidenciada se nós estamos debaixo do mesmo senhorio. Escute, não espere outra mensagem, porque você está na casa de paternidade. E talvez você veja aqui só para servir. Você vai se frustrar, porque nós não precisamos do teu serviço. Pastor, mas se eu servir, não tem quem faça. Sempre tem quem faça. E se não tiver quem faça, é que Deus quer que a gente não faça, e pronto. Mas a única coisa que nós estamos interessados é no teu coração. Porque um coração transformado não vão precisar de mãos ao serviço. Vamos servir a ceia, pé.